Rodrigo Alvarez aqui, e antes da gente começar a aula, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar ele, não só nas suas mídias sociais, mas com seus amigos na sua sala de aula, porque se esse vídeo está te ajudando, ele pode ajudar muita gente também. Por fim, eu vou pedir para você deixar o seu comentário aqui, porque é muito bacana ler a mensagem das pessoas, eu estou respondendo a cada uma delas assim que eu consigo. E por fim, se você ainda não está cadastrado, cadastra na plataforma www.desenhandodireito.com.br, porque lá eu vou te dar o PDF desse mapa mental e também o MP3 dessa aula aqui e de todas as outras gratuitamente para você poder baixar. E te aviso, toda vez que tiver alguma nova coisa ou uma dica, mando lá no seu e-mail, tudo certinho para ajudar você nos seus estudos. Então, bora lá para o estudo! Hoje vamos falar da sucessão de leis temporárias ou excepcionais. A sucessão de leis temporárias ou excepcionais vem prevista no artigo 3º do nosso Código Penal. Vamos dar uma olhadinha na redação desse artigo. O artigo diz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Primeira coisa que a gente tem que dar uma olhadinha aqui é o que é lei excepcional e o que é lei temporária. Os conceitos são bem fáceis de entender e é bem simples mesmo. Lei temporária. O que é lei temporária? Na própria redação do artigo, nós conseguimos ter um conceitozinho dessa lei temporária. Está escrito aqui, decorrido o período de sua duração. Essa primeira parte define o que é lei temporária. A lei temporária, ela traz expressamente na sua redação o dia do início e o dia do término dessa lei. Então, ela vai ser uma lei que ela vai entrar em vigor, vamos supor, no ano de 2000 e vai acabar no ano de 2005. E isso já está pré-determinado dentro da lei. Então, o período de vigência dela vai ser só 5 anos. A lei vem e já fala, olha, eu vou durar de 2000 a 2005. Vamos dar um exemplo bem recente disso aí. É o que se verifica nos crimes previstos no artigo 30 e 35 da Lei 12.000, essa é uma lei real, 663 de 2013. Que lei que é essa? Ela é conhecida como a Lei Geral da Copa do Mundo e tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Então, essa lei aqui, ela vai acabar em 2014, em dezembro. Então, é um conceito bem fácil de entender da lei temporária. Ela tem período para começar e período para acabar. A nossa próxima lei, que consta aqui do nosso artigo, é a lei excepcional. Lei excepcional. O que é uma lei excepcional? Vamos na segunda parte agora aqui. Cessadas as circunstâncias que a determinaram. Isso é a lei excepcional. Por quê? A lei excepcional ela é elaborada para uma situação excepcional e ela só tem vigência durante essa situação. Nós podemos dar um exemplo aqui. Uma situação de calamidade pública. Enquanto durar a calamidade pública, vai durar essa lei excepcional. Então, a lei excepcional ela só dura enquanto durar a excepcionalidade. Certo? Ela só vai durar enquanto durar essa excepcionalidade. Então, é bem fácil de entender esse primeiro conceito. Temporária, ela tem prazo para começar e para acabar. E a lei excepcional, ela só dura enquanto durar a excepcionalidade. Qual que é o grande problema aqui desse artigo? Nós temos um grande problema que é a ultratividade. Mas antes de falar dessa ultratividade, eu preciso dizer para vocês uma característica da lei excepcional ou da lei temporária. Isso cai muito em perguntas, tá? É a autorrevogação. O que é a autorrevogação? É bem fácil de entender também. Ó. A lei temporária não tem prazo para começar e para acabar. Assim que ela acaba, a lei é revogada automaticamente. Não precisa uma outra lei vir e falar que ela não está valendo mais. Porque a própria lei temporária definiu quando ela vai começar e quando ela vai acabar. E na lei excepcional, quando se acabar a excepcionalidade da medida, ela também é autorrevogada. A autorrevogação, então, é um conceito bem simples de que, acabado esse prazo, essas leis também acabam, elas somem.
E agora chegamos na maior problemática da lei temporária e da lei excepcional. Uma coisa chamada ultraatividade. Ultraatividade da lei. Qual que é a grande questão aqui? Nós temos uma lei que vai perdurar durante um certo período. Acontece que o artigo fala que aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias. O que a lei está querendo dizer é o seguinte: eu cometo um delito aqui e a lei temporária define isso como crime, tá certo? E aqui o X comete esse fato que a lei definiu como crime. O que esse artigo 3º está dizendo é que mesmo que a lei temporária tenha acabado, e aqui terminou a vigência da lei temporária, ela já foi revogada, daqui para frente a lei está revogada, esse cara aqui vai responder mesmo que tenha sido revogada já essa lei. Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, embora decorrido o período de sua duração. Então o X estaria cumprindo pena aqui, ó, vamos supor que ele pegou aqui 5 anos. Daqui aqui nós tivemos um prazo de 2 e daqui aqui nós tivemos um prazo de 1 ano. Se ele pegou 5, aqui ele ainda estaria cumprindo, mesmo com a lei revogada. Por que eu digo que tem um problema aqui? Embora o artigo seja expresso e diga que esta lei ela vai aplicar mesmo depois de ter acabado a sua vigência, mesmo a lei dizendo isso, eu tenho a Constituição que diz que uma lei, quando ela é pior para o réu, ela não pode ser aplicada. Então aqui nós temos duas correntes bem distintas, duas correntes que brigam e falam posicionamentos diferentes do que pode ocorrer ou não pode ocorrer. De um lado eu vou citar o professor Damásio. E de outro, o nosso grande professor argentino chamado Zaffaroni. O Damásio entende que a lei temporária tem aplicação mesmo depois de dela ter acabado. Por quê? Para que não sejam cometidas injustiças. Por que injustiça? Porque se o X soubesse que esse fato que ele praticou aqui não vai ser punido depois que essa lei foi revogada, ele poderia cometer vários atos, porque ele sabe que quando acabar o tempo dessa lei, e aqui uma lei temporária, ele não vai ser mais punido. Então, por conta disso, o Damásio diz que configura-se o crime tipificado pela lei excepcional ainda depois dela ter sido revogada, que é o que a lei fala. Já o Zaffaroni vem com uma ideia totalmente diferente, dizendo que, não tendo a Constituição Federal ressalvado a possibilidade da ultratividade para piorar a situação do réu, dessa lei temporária ou excepcional, não é possível essa interpretação. Se a nossa própria Constituição disse que isso aqui não é possível, eu não posso punir um cara depois aqui dessa atividade. Assim, a aplicação da lei anterior, aqui dessa lei temporária, em prejuízo do agente, ela não pode ocorrer. O Zaffaroni sustenta essa hipótese. Então, se a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, falou que essa situação toda aqui não pode ocorrer, para o Zaffaroni, ela não pode ocorrer. A lei teria que beneficiar o réu. Se for para prejudicar, essa situação não pode ocorrer. Essas duas correntes, você pode escolher a tua e pode aplicar no concurso que você estiver prestando. Mas veja bem o que o examinador está querendo de você. Cita a fonte, por exemplo, olha, eu entendo que ela é aplicável por uma questão de justiça, para evitar injustiças, e quem diz isso é o professor Damásio. Ou então, eu entendo que porque a Constituição Federal proibiu essa retroatividade da lei ou ultratividade da lei em prejuízo do agente, eu entendo que como a lei em exercício ela é mais benéfica, tem que ser aplicado ela, segundo o nosso grande mestre Zaffaroni, ou então o Rogério Greco, que também tem esse posicionamento. O artigo 3º é isso, é bem fácil, é mais pelo conceito mais de lei excepcional e temporária e dessa questão final aqui da ultratividade da lei. Muito obrigado pela audiência até aqui. Não esquece de compartilhar, assinar, curtir o canal e até a próxima.